A história que vamos conhecer hoje é da bela e raríssima DKV Vemag Vemaguete, uma perua que marcou o Brasil com suas curiosidades como as portas que se abriam ao contrário, o curioso sistema de roda livre e o inédito motor de 2 tempos e 3 cilindros. Mas antes de contarmos a história dessa perua aqui no Brasil, precisamos primeiro ir para um leve resumo sobre o início da história da DKV na Alemanha. A história da DKV na Alemanha se inicia em 1916 com a produção de carros movidos a vapor, porém, devido aos altos custos da produção desse veículo, a DKV resolveu encerrar a produção dos automóveis e iniciar um novo projeto para produzir pequenos motores de 2 tempos e motocicletas. Com o passar dos anos e com o sucesso das vendas de suas motocicletas, esta empresa resolve comprar a maioria das ações da Audi, para adquirir conhecimento e futuramente voltar a produzir os seus próprios carros. Já a volta para o mercado de automóveis ocorreu no ano de 1928 com o modelo P15, um pequeno carro de 2 lugares equipado com o consagrado motor de 2 tempos e com tração traseira. Porém, com os efeitos da grande crise financeira que ocorria naquela época, em 1932, a DKV resolveu se unir com a Audi, a Wanderer e a Horch para formar a Auto Union, cujo símbolo formado por 4 argolas entrelaçadas formavam a união dessas 4 empresas. Em 1949, era a vez do lançamento da Van F89, equipada com motor frontal de 20 HP e tração dianteira. Para o ano de 1950, era a vez do lançamento do modelo F89 Master Classe, equipado com motor de 2 cilindros e 692 cm3 que gerava potência de 23 cavalos. No ano seguinte, surgia a perua DKV F89 modelo Universal, que trazia detalhes como as laterais da parte traseira em chapas de madeira e um interior bastante espaçoso. Já em 1953, a perua modelo Universal passou a contar com a carroceria totalmente em aço, e com o passar dos anos, esse veículo foi recebendo várias melhorias estéticas e um novo motor de 2 tempos com 3 cilindros. Pois pronto, já que você pôde conhecer um pouco do início de sua história, agora chegou a vez de você também conhecer a sua história por aqui. Antes de contarmos a sua história por aqui, precisamos primeiro voltar um pouco no tempo, para ver como a empresa Vemag surgiu no Brasil. Em 1945, foi fundada no bairro do Ipiranga em São Paulo, a distribuidora de automóveis Studebaker, iniciando a montagem e comercialização de veículos de passeio, caminhões e tratores que eram trazidos desmontados, e em seguida eram montados para serem vendidos por aqui. Para o ano de 1952, esta empresa resolve se unir com a empresa Elite, outra empresa que também trazia caminhões e tratores desmontados para serem montados e vendidos por aqui. Com a união dessas duas empresas, surgiu a Vemag, que significa Veículos e Máquinas Agrícolas S.A., assumindo as representações dos caminhões e ônibus Scania Vabis no país. Já no ano de 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, foi criado o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEA, com o objetivo de viabilizar e incentivar a produção de automóveis nacionais com estímulos fiscais, cambiais e comerciais. E de olho nesses incentivos do governo, a Vemag resolveu produzir sob licença os veículos da fábrica alemã DKV no Brasil, já o primeiro veículo aprovado pelo GEA e também o primeiro veículo nacional produzido no país. Foi a caminhonete DKV Vemag modelo Universal lançada em 19 de novembro do ano de 1956. Porém, o primeiro carro nacional de fato foi a Home Zeta, esta lançada em 5 de setembro desse mesmo ano de 56. Entretanto, as suas características como seu tamanho, a única porta frontal e a capacidade para levar apenas 2 pessoas e uma criança, impediram o seu enquadramento nas normas do GEA. Com isso, o título de primeiro carro nacional ficou com a perua da DKV. E para você, qual foi o primeiro carro nacional? A Home Zeta ou a DKV Vemag Universal? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Esta bela e charmosa perua trazia um visual marcado por linhas suaves e arredondadas, com destaque para sua dianteira que trazia detalhes como faróis circulares, grade de refrigeração com frisos horizontais e para-choque na cor da carroceria. Já as luzes de direção ficavam localizadas nas extremidades do paralama dianteiro. Na sua lateral,
Também vale destacar a ótima área envidraçada, as rodas com calotas cromadas e as curiosas portas que se abriam ao contrário, ou seja, se abriam de frente para trás, e ficaram popularmente conhecidas como portas suicidas. Enquanto na sua traseira, o visual era completado pelo para-choque bipartido e pelas pequenas lanternas circulares. Agora, em relação ao acesso para o compartimento de carga, a DKV Vemag Universal também trazia a curiosa tampa do porta-malas dividida em duas portas verticais e com abertura para os lados, sendo uma porta com abertura para a direita, e a outra porta com abertura para a esquerda. Além disso, também vale destacar a sua ótima capacidade de carga que podia transportar até 440 kg de carga em seu porta-malas. Por dentro, este veículo podia levar até 5 pessoas com um certo conforto. Já o painel com desenho simples, trazia detalhes como porta-luvas com tampa, painel de instrumentos com 2 marcadores circulares, volante de 2 raios e o câmbio manual de 4 marchas com a primeira não sincronizada, era localizado na coluna de direção. Embaixo do capô, esta perua trazia mais curiosidades, como um motor de 2 tempos e de 3 cilindros que desenvolvia potência de 38 cavalos, uma bobina para cada cilindro e o radiador posicionado na parte traseira do motor. Porém, como seu motor ainda não tinha um sistema próprio para injetar o óleo 2 tempos diretamente no carburador e fazer a mistura nas proporções adequadas, o correto nessa época era colocar o óleo 2 tempos em certas quantidades diretamente no tanque de combustível quando fosse abastecer. Com isso, várias pessoas acabavam colocando a quantidade de óleo acima do permitido junto com o combustível, e o resultado dessa mistura irregular acabava produzindo mais fumaça do que o normal. Outra curiosidade desse veículo era o sistema de roda livre no câmbio que podia ser ativado ou desativado através de uma alavanca sob o painel e que funcionava da seguinte maneira. Ao ativar esse sistema de roda livre, o veículo perdia o auxílio do freio motor. Com isso, mesmo com o carro em movimento e em marcha, quando você tirar o pé do acelerador, a perua DKV continuaria em movimento como se o câmbio estivesse em neutro. E você, sabia dessa curiosidade? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. Para o ano de 1957, a perua DKV Vemag Universal passou por leves alterações no seu visual, como a adoção de novos frisos cromados nas laterais e na traseira, nova pintura em 2 cores e novas janelas laterais com vidros deslizantes. Já na parte traseira, a tampa do porta-malas que antes era dividida em 2 portas com abertura para os lados, foi substituída por outra tampa também dividida em 2 partes, porém, agora eram abertas com uma parte para cima e a outra parte com abertura para baixo. Embaixo do capô, o seu motor também passou por várias melhorias e teve a sua potência ampliada para 40 cavalos. Em 1958, a perua passa a ser baseada no modelo F94 alemão e ganha várias melhorias, como a sua carroceria que teve a largura aumentada em 12 centímetros, além de nova grade com desenho ovalado e novas luzes de direção na dianteira e na traseira. No ano seguinte, a perua ganha mais força e um melhor desempenho com a introdução do novo motor 1000 de 1.0 litro, que desenvolvia potência de 50 cavalos e 8,5 kg de torque, a 2.500 RPM. Com esse novo motor, a DKV Vemag Universal acelerava de 0 a 100 em 30 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 120 km por hora. Em 1960, era a vez das rodas passarem a ter 8 furos, contribuindo para uma melhor refrigeração dos freios durante o uso excessivo por causa da roda livre. Já o ano de 61 foi marcado por várias novidades, como a adoção de novos para-choques, novas calotas, novos revestimentos internos e novo câmbio com todas as marchas sincronizadas. Com todas essas novidades, a perua troca de nome e passa a se chamar DKV Vemag Vemaguete. Nesse mesmo ano, também foi apresentado no segundo Salão do Automóvel 2 protótipos, sendo uma versão furgão com chapas de aço no lugar das janelas laterais e traseira, e uma versão voltada para o campismo chamada Piquenique, que trazia detalhes como toldo, bagageiro e suporte para barco. Porém, a produção desses modelos não acabou se realizando, e os projetos desses veículos ficaram apenas como protótipos. Para o ano de 62, a traseira da perua Vemaguete passou por leves alterações em seu visual, como a perda dos frisos cromados na tampa do porta-malas, e as lanternas traseiras deixaram de ser na vertical e passaram a ser na posição horizontal. Nesse mesmo ano, o governo federal junto à Caixa Econômica Federal abriu um financiamento especial de 48 vezes para incentivar a criação de veículos populares.
E algumas empresas automotivas resolveram simplificar seus carros criando versões extremamente despojadas, para reduzir o preço e atingir a população menos endinheirada. Já a Vemag, para se enquadrar nessa nova categoria, resolveu simplificar o acabamento de sua perua criando a versão Caissara. A versão despojada da perua só era disponível em duas opções de cores, bege ou azul claro, e trazia detalhes como grade do motor e para-choques pintados na cor do veículo, calotas pintadas de preto, vidros traseiros fixos e sem frisos laterais. Na traseira, a enorme tampa inteiriça que dá acesso para o porta-malas abria apenas para a lateral. Por dentro, esta versão trazia revestimentos das portas e dos bancos na cor vermelha, e porta-malas sem nenhum tipo de acabamento. Na parte dianteira da cabine, havia apenas um quebra-sol para o motorista, e o painel, que perdia os emblemas. Já o porta-luvas vinha sem chave. Já o ano de 64 foi marcado por duas importantes melhorias para a perua. A primeira delas fica por conta do novo sentido de abertura das portas, que deixavam de ser do tipo suicidas e passaram a ser do tipo tradicional, iguais aos dos restantes dos veículos. Além disso, essas novas portas ganharam novas maçanetas e dobradiças embutidas. Já a segunda novidade fica por conta da introdução do novo sistema Lubrimate, que injetava o óleo 2 tempos diretamente no carburador. Esse sistema era composto por um pequeno reservatório ao lado do motor, onde era colocado o óleo 2 tempos, que de forma automática misturava a gasolina com o óleo na quantidade adequada. Em 65, era marcado pelo lançamento da Vemaguete Série Rio, em homenagem ao 4º centenário da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Esta série trazia detalhes como novos para-choques, nova grade dianteira, luzes de direção na cor âmbar e novos revestimentos internos. No final desse mesmo ano, a versão básica de entrada, chamada Caissara, era rebatizada para Pracinha. Outra novidade que marcou o ano de 65 foi a compra da Auto Union pela Volkswagen alemã. Com essa compra, as primeiras mudanças ocorreram com a troca do nome de Auto Union para Audi, e também pelo fim da produção de motores 2 tempos. Já no Brasil, no final de 66, era lançada a nova linha 67 da perua, que chegava com um novo visual e várias melhorias estéticas e mecânicas. Na parte estética, a perua Vemaguete recebeu uma frente com faróis duplos que eram envolvidos por molduras cromadas, novas luzes de direção localizadas abaixo dos faróis e escondidas pela nova grade, esta que ficou mais larga e formada por vários frisos horizontais. Além disso, também vale destacar os novos para-choques e as novas lanternas traseiras maiores e mais envolventes. Já na parte mecânica, o dínamo foi substituído pelo novo alternador e o sistema elétrico passou a ser de 12 volts. Outra novidade para esse ano foi o lançamento da Vemaguete S, que trazia apenas como novidade o novo motor de 60 cavalos herdado do Fissori. Porém, o ano de 67 também foi marcado pela compra da Vemag pela Volkswagen do Brasil, e como as vendas desses veículos estavam cada vez mais baixas, aos poucos a Volkswagen foi diminuindo a produção dos veículos da Vemag, e no final desse mesmo ano, a perua Vemag Vemaguete teve a sua produção encerrada. E essa foi a nossa homenagem de hoje, trazendo a história dessa perua que marcou a indústria automotiva brasileira com suas curiosidades até então desconhecidas pela maioria dos brasileiros. E você, já teve algum veículo da DKV? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.